Olá, professora. Olá, turma. Tudo bem com vocês? De início, eu vou apresentar o meu grupo, que é formado por Arielle Carla, Lucicleide Silva, Andresa de França, Marcelene Cardoso, Jair da Costa, Carla Janaína, Isis Bento, Eridiane Silva, Eridiane Nascimento. O nosso grupo vai falar sobre o Césio 137, o maior acidente radiológico do mundo que aconteceu aqui no Brasil. Em 1985, o Instituto Goiano de Radioterapia deixou de existir, mas um aparelho de radioterapia, um tratamento que usa radiação ionizante, ou seja, com energia suficiente para alterar as estruturas dos átomos, arrancando um ou mais de seus elétrons, acabou esquecido no local. Quando questionados, os administradores do Instituto, a máquina não podia ser removida do local por uma liminar. O aparelho ficou dentro de uma sala por trás de um monte de aterro, sendo assim retirado por catadores de lixo, Wagner e Roberto. A máquina abandonada, feita de um aço e chumbo, por se tratar de uma peça de metal pesada, eles carregaram até a casa de Roberto. O objeto ficou embaixo de uma mangueira até o dia 13, que era um domingo. No dia 18 de setembro, vendendo para o Ferro Velho de Devaí, na rua 26A. Sendo que Wagner e Roberto já estavam sofrendo náuseas, tonturas e diarreias, ou seja, já estavam contaminados. Devaí pediu que seus funcionários, Ismael e Adilson, terminassem de arrebentar a máquina em busca de peças valiosas. Dentro do aparelho, eles encontraram uma cápsula com 93 gramas de um pó branco, parecido com sal de cozinha, que emitia um brilho azulado no escuro. Assim Devaí levando para casa, mostrando para sua esposa, Maria Gabriela, vários curiosos foram conhecer o pó brilhoso. Seu irmão Ivo, que pegou uma parte do pó e levou para sua casa, apresentando à sua família. Sua filha Leide, de apenas 6 anos, acabou até mesmo ingerindo parte da substância, sem perceber, pois suas mãos estavam contaminadas com material radioativo. Com alguns dias, as pessoas expostas à radiação logo começaram a sentir náuseas, diarreia, vômito, tontura, queimadura, cefaleia e febre. Maria Gabriela logo começou a perceber que poderia ser daquele pó brilhoso, levando assim para a vigilância sanitária. No mesmo dia, foi constatado que se tratava-se de um isótopo radioativo de césio, chamado de césio 137. O físico Walter Ferreira, que por coincidência estava passando pela cidade, logo confirmou o fato. O césio 137 é um produto da reação de fissão nuclear de radionucleidos pesados, como urânio 233, urânio 235 e plutônio 239. Sendo altamente estáveis, emitem uma onda de radiação beta, conhecidas como partículas beta, penetrando no corpo humano, causando danos graves. Nesse processo de emitir partículas beta, o núcleo do césio 137 se transforma num outro elemento radioativo, chamado bário 137. Esse elemento emite raios gama, que são ainda mais nocivos porque atravessam completamente o corpo de uma pessoa, provocando estragos irreparáveis. A Comissão Nacional de Energia Nuclear analisaram que o ferro velho e na casa de Devaí apresentavam altíssimos níveis de radiação. Devaí havia dado a amostra do césio para outras pessoas. Essa radiação se espalhou pela cidade de Goiânia e 7 áreas tiveram que ser evacuadas. O governo escondeu a causa do acidente, levando mais de 112 mil pessoas para dentro de um estádio olímpico, onde passaram por uma triagem sem sequer uma explicação exata do que estava acontecendo. Esse monitoramento mostrou que 129 moradores de Goiânia estavam contaminados de forma grave. Eles usavam um aparelho que mede dose de radiação absorvida pelo corpo, chamado de Gray. Quando você tira um raio-x, você é exposto a 1 milésimo de Gray, que é algo bem pequeno. Entre 1 e 4 Grays, suas células sanguíneas já começam a morrer, e se exposto a mais de 4 Grays, pode ser fatal. 4 vítimas e 3 delas estavam diretamente ligadas ao ferro velho: Israel,
Adilson, os funcionários que desmontaram o aparelho de radioterapia, e Maria Gabriela, a esposa de Devaí. Foram expostos a cerca de 5 iguéis, cada um. Tiveram hemorragias internas e problemas respiratórios antes de morrer. Mas a vítima mais famosa do caso foi a criança Lady, a sobrinha de Devaí, que jantou com suas mãos sujas de Sérgio. Ela foi exposta a 6 guéis e sofreu danos nos rins, nos pulmões, hemorragias internas e perda de cabelo, ficando isolada no hospital, pois os funcionários tinham medo de chegar perto dela. Ela acabou falecendo no hospital. No seu funeral, cerca de 2.000 pessoas tentaram impedir. Com medo de contaminar a região do cemitério, assim ela acabou sendo sepultada em um caixão de chumbo lacrado e levado por um guindaste. Estima-se que mais de 100 pessoas morreram nos anos seguintes devido à radiação. Uma delas, Devaí, que foi exposto a 7 vezes e morreu em 1994, vítima de câncer, 7 anos após ter sido exposto. Outros habitantes sofreram não só com graves problemas de saúde, mas também com muito preconceito, sendo excluídos pelos moradores de bairros que não foram afetados. Em 1996, 3 médicos e um físico ligados ao Instituto Goiano de Radioterapia, a clínica que abandonou o aparelho, foram condenados a homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Porém, 2 anos depois, as penas foram extintas por um indulto do presidente Henrique Cardoso. Hoje, os restos do Césio 137 estão enterrados em 2 caixas de concreto na região metropolitana de Goiânia, junto com outras 6.000 toneladas de material contaminado. Nesse local funciona o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que realiza pesquisas e monitora os efeitos da radiação na região. É importante lembrar, o Césio 137, porém, possui vários usos benéficos, como pelas indústrias na conservação de alimentos e principalmente na medicina. No aparelho de radioterapia, seu feixe radioativo é usado para atacar as células cancerígenas e o chumbo da cápsula impede que a radiação atravesse e contamine os materiais ao redor. A frase que ficou mais marcante na tragédia foi a de Devaí Ferreira, o proprietário do ferro velho, uma das vítimas, que falou: "Me apaixonei pelo brilho da morte."